Amém. Aleluia, irmãos. Acho que hoje vocês estão acordados, igual a mim, né? Eu tava vendo que cada vigília parece que vai ficando mais fácil e a noite tá passando mais rápido. É verdade. Ó, na última vigília a gente falou sobre o propósito eterno, né? Fizemos uma catequese daqui que já cremos sobre a vida e unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo na eternidade e depois ele transferindo essa vida e comunidade para a igreja, para o seu corpo. E Jesus, ele desce à terra, se torna homem, faz uma obra tremenda e grandiosa. E depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que o Pai exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus ressuscita e recebe toda a autoridade. E a mensagem final desse que tem toda a autoridade é uma convocação. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre ser discípulo e sobre discipulado. Essa convocação é conhecida como a Grande Comissão, é o ID. Não foi para formar nem fazer convertidos ou frequentes de igreja. Essa Grande Comissão foi para formar discípulos. Ele diz: ide e fazei discípulos. Jesus grita dizendo que eu agora tenho toda a autoridade. E o que é que eu faço com essa autoridade? Eu digo a vocês: façam discípulos. Então essa palavra ela está no coração do mandamento de Jesus. Define a essência da vida cristã. Na igreja primitiva, um discípulo era o nome que se dava, que se denominava o crente que chamamos hoje. Hoje, o cristão, a palavra cristão, chamava de discípulo. Então, discípulo, nem um discipulado, não é um nível mais elevado de espiritualidade. Não é alguém que alcançou um degrau a mais, não. Mas é a identidade fundamental de todo aquele que segue a Jesus. A Bíblia fala sobre discípulo e a sua raiz bíblica é de uma palavra chamada matédes, que significa aprendiz. Então, o discípulo é um aprendiz, mas não como um aluno em sala de aula que só absorve informações. Não. O discípulo, ele é como um aprendiz de um ofício que se dedica integralmente a seu mestre. O objetivo é claro, é aprender os seus ensinamentos, aprender a sua doutrina para poder viver e dar continuidade à obra de Jesus. Jesus disse para os discípulos: vocês farão obras maiores que a minha. Observe que isso dá uma ideia de continuidade. Jesus sabia que o discípulo estava entendendo. E mesmo que depois que ele subisse aos céus, eles continuariam essa obra. Daria o seguimento dessa obra. E com base nisso, irmãos, podemos entender que a jornada de um discípulo, ela tem pelo menos 3 pilares importantes. E eu quero falar sobre eles aqui nessa noite, que são pilares fundamentais e inseparáveis. Uma vida rendida a Deus, uma vida no corpo de Cristo e uma vida de multiplicação. A primeira é o fundamento do discipulado. A base para o discipulado é uma vida rendida. E tudo começa aqui. O ponto de partida para ser um discípulo não é uma decisão superficial, mas é uma rendição total e absoluta a Cristo como Senhor, como seu Kyrios, como seu dono absoluto. E
O eixo central da salvação está ligado diretamente a isso. Está relacionado a eu entender Cristo como meu Senhor. Paulo, em Romanos 10, 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crê que Jesus é o seu Kyrios. Kyrios é dono absoluto. Se você crê que Ele é o seu Senhor. Hoje, se há muita ênfase em Jesus como Salvador, mas antes de ser Salvador, Jesus é o nosso Senhor. A salvação é consequência de entregar a nossa vida a um Deus Senhor. Por isso somos salvos, porque estamos sob o governo desse Cristo. Então o discípulo está sob o governo real de Cristo. E isso implica em uma transformação grandiosa. Por quê? Porque fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Que obra maravilhosa. E essa vida rendida, irmãos, existem 3 realidades que precisamos tomar em consideração. A primeira é o novo nascimento. Um discípulo é alguém que de fato nasceu da água e do Espírito. E essa não é só uma experiência de mudança de mentalidade, mas a recepção de uma nova natureza, uma nova vida em Cristo Jesus, que não é simplesmente para a morte do pecado, mas para a ressurreição de uma nova vida, a cada dia, vivendo para Ele. Por isso, o discípulo, ele naturalmente vai buscar as coisas do alto, porque a sua natureza foi mudada. Agora ele tem uma natureza celestial, onde Cristo habita. E aí esse discípulo agora vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. De forma intencional, deliberada, ele decide. Ele decide por razão, por intelecto. E aí o texto diz que isso é santo e é agradável a Deus. A segunda coisa, uma vida de submissão e cruz. Jesus não enganou os seus discípulos, nem enganou os seus ouvintes. Ele sempre foi claro. Ele sempre foi direto. A promessa não foi de uma vida fácil. Lá em Marcos 8:34 diz: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Levar a cruz não é opcional. Tomar a cruz não é algo que eu escolho ou não. É condição para seguir a Jesus. E essa cruz, irmãos, ela não se refere aos sofrimentos comuns da vida ou consequências de erros que eu fiz. Mas isso, tomar a cruz, é consequência de um padecimento por preferir a vontade de Deus. Quando tomamos a cruz, nós vestimos o cobertor do título de sofredor, daquele que padece. Então, tomar a cruz é resultado de uma caminhada de obediência a Cristo e por isso padecer. É só olhar para o nosso redor. Padecemos pelos nossos filhos que estão fora. Padecemos porque somos perseguidos. Sofrimento. Sim. Vivemos em uma geração em que o sofrimento é odioso até de se ouvir. Ninguém quer falar sobre isso. Mas Jesus disse: do mundo tereis aflições. Jesus foi reconhecido nas Escrituras como o servo sofredor. Ele diz para os discípulos, claramente: vocês também padecerão. E isso, irmãos, é um privilégio. Isso é uma graça que nos foi concedida. Filipenses 1:29 diz assim, porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer nele.
a graça e padecer. Hebreus fala que os discípulos que tomavam chicotadas voltavam felizes. Ainda dizia assim: nós não somos dignos de tomar essa chicotada. Eles estavam felizes. Via motivo de glória, de honra, ser açoitado por Cristo. E é isso que Filipenses está dizendo. E por fim, essa vida de rendição ela é manifestada em uma vida de obediência. A rendição ao senhorio de Cristo, ela se prova na obediência. As ovelhas de Jesus são reconhecidas por um simples fato: ouvem a voz do seu pastor. Elas ouvem a voz e o seguem. O discípulo, ser discípulo, é ter uma disposição de coração contínua para aprender e para colocar em prática aquilo que foi aprendido. Então, uma pergunta que pode definir o discípulo não é assim: você crê em Jesus? Não. Quem de fato governa a sua vida? Quem é o seu Senhor? A quem você obedece? Uma vida rendida é um alicerce sólido para tudo que será construído. Todo edifício de discipulado que será construído na vida desse discípulo. Então, recapitulando, uma vida de rendição ela se manifesta de 3 formas. O novo nascimento. Toma sua cruz. Tem uma vida obediente. Esse é o fundamento do discipulado. Sem isso, não existe discipulado. Não tem como discipular alguém que não nasceu de novo. Não tem como discipular alguém que não obedece. Não tem como discipular alguém que não tomou a cruz. Esse é o fundamento, é a base. O segundo pilar é o contexto. É o lugar onde o discipulado acontece. É uma vida no corpo de Cristo. O discipulado ele não foi projetado para ser uma caminhada, uma jornada solitária. É como a imagem que vemos nos filmes de Hollywood, um cowboy que decide ser justo e aí larga todos e sozinho agora ele é forte, ele é independente e sai e dá tudo certo para ele. Não. Não é assim. Isso é antibíblico. A palavra é clara e diz assim: ó vós, em 1 Coríntios 12, 27, sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Fomos chamados a pertencer a um corpo, a uma família espiritual. Então, essa jornada não é para ser vivida na solidão. Essa jornada é para ser vivida em comunidade, em igreja, com os irmãos, uns nos outros. E é nesse ambiente relacional que a ordem de Cristo e de fazer discípulo se torna realidade, se torna vivo. E também no nosso gestão. É o mandamento daquele que tem toda a autoridade no céu, na terra. Então, precisamos prestar atenção a essa missão que Jesus nos comissionou: ser discípulo e fazer discípulo. Não é opcional. Para eu fazer discípulo, eu preciso ser um discípulo. E dentro da igreja, esse processo de formação acontece através de ações e relacionamentos específicos. Então, aqui para os novos convertidos, que se nunca entendeu, vai entender bem essas nomenclaturas. Discipulado e discipular. O discipulado é o ato de discipular. É tanto o relacionamento que se forma entre um discípulo e seu discipulador, como o processo, o método para ensinar e para fazer discípulo. Já o ato de discipular, que vem de um verbo grego que significa matetel, que é, na sua forma mais expressa, significa fazer alguém um discípulo. Discipular é tornar alguém um discípulo. É ensinar, é instruir. De forma prática, é ensinar a guardar todas as coisas.
Então, isso envolve um trabalho de relacionamento. Então, o ato de discipular é o ato de acompanhar alguém até que ele aprenda a guardar tudo que recebeu. Então, às vezes eu vou para a escola, né, eu falo assim, no seu contexto de escola, e o professor está falando para você. E às vezes o aluno ele tem muita informação, mas não há garantia de que quando ele sair dali, ele aprendeu tudo que era para se aprender. Por quê? Porque uma aulinha só é difícil. Discipulado não é ir. Discipulado é falar uma vez. Depois, fala de novo. Depois supervisionar, entendeu? É andar do lado. Tá entendendo? Tá entendendo ou não? Não, não entendi não, então eu vou falar de novo. Até que ele aprenda. Exige mais. Entende? Existe também o discipulador. Mas antes do discipulador, eu falo do discípulo. Falei do discipulado e discipular, mas tem o papel do discípulo. A própria palavra diz: o discípulo é um aprendiz. O que é que entendemos, irmãos? Entendemos que todo convertido é um discípulo, portanto, ele é um aprendiz. E o aprendiz precisa de um discipulador. O discipulador precisa de um mestre, precisa de alguém para ensinar. Então, um discípulo, por definição, é aquele que recebe instrução, que segue conselhos ou que imita outra pessoa. E isso exige uma postura de coração de um seguidor obediente e guiável. A pergunta é: quem pode ser discipulado? Será que qualquer um pode ser discipulado? Qualquer pessoa pode ser discipulado desde que ela tenha a disposição de coração correta. Ela precisa ter um coração ensinável. E esse coração é solo fértil para que a semente do discipulado possa crescer. Que Jesus, em Mateus 11, 29, nos convida: tomem sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a postura principal que vai abrir as portas para o discipulado. Manso e humilde. Aprender com Cristo. Começa a aprender a imitar, começa a aprender a imitar seu coração. Sua atitude de coração, manso e humilde. É um discípulo que abandona sua autossuficiência e reconhece sua constante necessidade de aprender. Mansidão, irmãos, é águas tranquilas. Você sabe a água no tanque? Uma água no tanque parada é isso, é uma água tranquila, é manso. E quando você coloca a sua mão, o seu braço dentro daquela água, o que acontece com a água? Ela te diz alguma coisa? Não te diz nada. Isso é ser manso. Muitas vezes, algumas pessoas vão poder entrar, colocar o braço e você fica quietinho no seu lugar. E sabe qual é o contrário disso? É um óleo quente na panela, na frigideira. Você deixa ali, ó, ele tá ali, quente, quentinho, bem quente. Enquanto você não fez nada com ele, você não vai ver nenhum barulho. Mas bote uma gotinha de água, vou nem dizer um pedaço de carne. Se você botar uma gotinha de água ou um pedaço de carne, às vezes alguém. Isso é a vontade de ser manso. Quando entrar na vida, o que é? Mas peraí, cheio de razão, cheio de. E o que é ser humilde, irmãos? Foi a primeira coisa que Jesus disse no Sermão do Monte. Bem-aventurado os humildes. Tem traduções que é um pouquinho mais fiel, que diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Essa palavra é a palavra que mais se aproxima do original. Humilde é aquele que é pobre. É o que Jesus estava dizendo. É aquele que considera que não tem. Mesmo tendo. É a atitude de Jesus. O rico que se fez pobre. O rei que se fez humilhado. Então, para poder ser discipulado, precisa ser manso e humilde. Sem mansidão e sem humildade não tem como. Precisa ser submisso uns aos outros.
Um coração ensinável, ele se manifesta na capacidade de submeter-se. E isso começa, primeiro, com os irmãos, aquele que está ao seu redor. Fomos chamados para ser submissos uns aos outros em temor, é o que diz Efésios 5:21. E em 1 Coríntios 16 diz, sujeitando-nos àqueles que cooperam na obra do Senhor. Para poder ser discipulado, precisa-se sujeitar uns aos outros. Precisa sujeitar-se aos seus líderes. A submissão também se estende àqueles que Deus colocou como guias de nossa vida. A ordem é clara. Em Hebreus 13:17 diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Um discípulo, ele confia que Deus usa os seus líderes, seus pastores, seus discipuladores para pastorear o seu coração, para guiar a sua vida, para cuidar de você. Para discipular alguém, ela precisa ser submissa àqueles que estão guiando. Para discipular alguém, ele precisa renunciar à rebelião. A rebeldia e a obstinação, ela é um oposto de um coração de um discípulo. 1 Samuel 15:23. A palavra se equipara aos pecados graves, como feitiçaria. Diz que um coração obstinado é como feitiçaria. Então, um discípulo, ele escolhe o caminho da obediência em vez do caminho da arrogância. Um discípulo rebelde, obstinado, que se bota uma coisa na cabeça, ele vai fazer a todo custo, não pode ser discipulado. Por fim, aquele que, para ser discipulado, ele precisa ouvir, ter disposição de ouvir conselhos. O discípulo é alguém que valoriza a sabedoria. E Provérbios 15:22 diz que um caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselho. Então, ele precisa estar aberto a conselhos. Isso é a marca de um espírito humilde, aquele que ouve. Isso ajuda a crescer. A voz da sabedoria está no conselho. Sem essas atitudes de coração, não tem como alguém ser discipulado. Vai ser um trabalho muito árduo. Vai ser um trabalho muito difícil. Tentar trabalhar alguém ou formar a vida de alguém sem essas atitudes de coração. O discipulador. Fala sobre o discipulador agora. O discipulador é um tipo de guia. A Bíblia é clara, como eu acabei de falar, que temos a necessidade de termos guias. E a atitude que a Escritura exige de um discípulo em relação aos seus guias é imitá-los na fé. É o que Hebreus diz, Hebreus 13:7 e 17. Eu não vou abrir aqui, mas você pode abrir depois para a gente seguir. Não, o sono pega todo mundo. A disposição deles é de imitar e de obedecer. Para que um novo convertido não corra o risco de ficar desamparado ou rodeado de pessoas imaturas. Ele precisa ser vinculado a um discipulador. Alguém que é confiável, alguém que sabe parte do caminho, pelo menos, já andou um pouco do caminho que ele vai ter que ensinar aí. Alguém que conhece as Escrituras. Tá? E esse discipulador é alguém que vai começar a guiá-lo, que vai começar a fazer discípulo. Então, um discipulador é aquele que se dedica a esse aprendiz, para que ele cresça. E esse processo de discipulado, irmãos, é uma ferramenta eficaz no reino de Deus. Uma ferramenta que ajuda no nosso crescimento espiritual. O discipulado, ele nos livra de ser meninos agitados, meninos que facilmente se distraem com uma palavra na internet, com um riozinho do Facebook, do Instagram, com os falsos profetas, com os coaches. Nos livra disso. Nos livra de ser tomado pelo tédio, a nos dar uma vida cheia de gozo, cheia de propósito. Então, uma pergunta
que revela se estamos vivendo esse conceito de discipulado não é você vai à igreja. Essa não é a pergunta. A pergunta é quem são as pessoas com que você caminha uma aliança? Quem são as pessoas que você vive em transparência? São as pessoas que você vive uma vida mútua de cuidado. Essa é a pergunta que nos baliza nisso. E embora a gente tenha guias discipuladores humanos, também precisamos lembrar que nossos mestres supremos são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo discípulo precisa desenvolver uma relação pessoal com Deus. Porque é isso também que vai formar a sua caminhada, vai solidificar. A vida do discípulo, ele tem uma edificação horizontal e uma edificação vertical. Então, para isso, todo convertido precisa seguir crescendo em relacionar-se com esse Deus, com o Espírito Santo, com Cristo. Amém? O terceiro ponto, que é uma vida de multiplicação. Uma vida rendida a Cristo, uma vida vivida no corpo, produz um resultado inevitável. Fruto. A grande comissão começa com a palavrinha chamada ide, que no grego está no gerúndio, indo. Então, a ordem é uma ação. Não devemos esperar que as pessoas venham até nós. Os perdidos, eles estão espiritualmente presos, cegos, mortos, incapazes de ir por si mesmo. Nós não. Nós fomos libertos. Aleluia. Nós enxergamos. Nós não estamos presos. Então nós devemos ir até ele. O fruto é a evidência visível que qualifica o discípulo, que qualifica alguém como um discípulo. E é importante poder destacar a diferença entre Gálatas 5:22 e João 15 e 16. Gálatas 5:22 está falando do fruto do Espírito, que é o amor, é a fé, a ciência, a bondade, benignidade. Isso é o que recebemos de Deus. Isso faz parte do caráter, aquilo que recebemos do caráter de Deus. São ferramentas para esse trabalho. Já o fruto de João 15:16, que como é o texto mesmo? De cabeça, que eu só anotei, não lembro o texto. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e des fruto, e vosso fruto permaneça. Esse fruto é o que repartimos. É o fruto do nosso trabalho. Com as ferramentas que usamos do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito nos capacita. Para quê? Para dar multiplicação. Para repartir o que recebemos. Então, a Bíblia, ela nos dá uma imagem do grão de trigo. Quando ele morre, ele faz o quê? Seu fruto não são o caule, não são folhas, são grãos. Então, o fruto da morte e ressurreição de Jesus foram filhos para Deus. Muitos foram levados à glória. Da mesma forma, esse fruto de um discípulo de Jesus são novas vidas. São novos discípulos. Então, nós fomos designados para ir e dar fruto e que o fruto permaneça. Significa gerar vidas regeneradas, como nós fomos regenerados. E essas vidas regeneradas também darão frutos. Irmãos, este é o plano simples e eficaz de Deus. Vidas que multiplicam. A Bíblia diz que a semente, ela já contém todas as propriedades para dar o seu fruto. Cada discípulo é uma semente que já tem todas as propriedades para dar fruto. Quando nascemos de novo em Cristo, quando somos discipulados e recebemos essa vida por meio do discipulado,
nós já temos a capacidade de repartir isso e gerar novos frutos, novos discípulos. Então esse é o plano simples de Deus. E se cada discípulo se dedicar a formar apenas um discípulo por ano, e se esse novo discípulo continuar esse processo, o crescimento vai ser exponencial. Magnífico. Começando apenas com 2. 2 fazendo isso. Em 32 anos, a população da Terra seria alcançada. Então, este é o poder da multiplicação, que depende do trabalho fiel de cada crente. Cada crente envolvido no serviço de fazer um discípulo. Existe um princípio claro e simples em 2 Timóteo 2. O que de mim ouvistes? Confia a homens fiéis. E esses homens fiéis sejam idôneos, capazes para transmitir a outros homens. E esses outros vão transmitir a outros. Essa é a simplicidade. Você recebe a nova vida, você vive o evangelho por meio do discipulado, por meio das juntas, você pratica aquilo que você recebeu de Cristo e depois você dá, você leva outro a esse caminho. Não tem dificuldade. Muito simples. Jesus não fez grandes comissões, grandes eventos. Ele disse assim, eu vou formar 12. Que formem mais 12. E aí vai embora. Se nós se dedicarmos, vou voltar para essa matemática, toda vez que eu falo disso, eu falo essa matemática. A 1 por ano, só umzinho. Ano que vem já teríamos uns 100. Não, mais de 100, né? 120. No próximo ano, 240. No próximo ano, 3 anos, 480. Em 3 anos. Só um. Só fazer um. Só multiplicar umzinho. Então, irmãos, a pergunta que define o nosso propósito não é o quão bom cristão você é, mas é, você está fazendo discípulos? Que faz discípulos? Você está frutificando? Esses 3 pilares formam uma imagem completa e maravilhosa, irmãos. Um verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que vive uma vida inteiramente rendida ao senhorio de Cristo. Nasceu de novo, disposto a levar sua cruz. 2. Está profundamente conectado com a comunidade da fé, a igreja, onde ativamente ele serve, aonde ele participa na formação de outros. E 3, ele está comprometido com o propósito de ir, repartir a vida que ele recebeu e multiplicar em outros discípulos. Essa é a jornada, irmãos, para a qual fomos chamados e comissionados. É uma jornada que exige tudo de nós, mas também que oferece a única vida que vale a pena se viver. Uma vida de profunda comunhão com Deus. Uma vida de um amor autêntico com os outros. Uma vida cheia de propósito. Um propósito eterno que retumbará, que ressoará, que ecoará por gerações. Foi isso que o nosso mestre veio fazer na Terra. Ele veio ser e fazer discípulos. Nisto é glorificado meu Pai. Ele veio dar glória, tá? Então, todo discípulo está apto a frutificar. Amém? E demos glória a esse Pai, frutificando essa vida. Lembre da parábola do servo que enterrou o talento. Não enterre, multiplique. Porque ele vai vir. E ele vai querer prestar conta. O que é que você fez? Eu multipliquei. Que o Senhor seja louvado.